Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais essas aulas de Química. Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita disposição para assistir a aula, fazer atividade. Eu vou começar corrigindo a atividade da aula anterior. Então, no exercício 1 diz o seguinte: se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal em solvente e por qualquer perturbação uma parte do sal se depositar, teremos no final uma solução saturada com corpo de fundo. Olha, qual é a diferença de saturada com corpo de fundo, ou corpo de chão, ou precipitado, que tudo é sinônimos, de supersaturada com corpo de chão, ou corpo de fundo, ou precipitado. A supersaturada, vamos supor que você fez a mistura de sal e água na temperatura ambiente, vamos supor 20 graus Celsius. Aí você aquece para 50 graus Celsius e mesmo assim ainda fica sal sólido depositado no fundo da vasilha. Aí é supersaturada com corpo de fundo. No caso aqui, a temperatura não variou, por isso que é saturada, com corpo de fundo. A questão 2. Adicionando-se soluto a um solvente, chega-se a um ponto em que o solvente não mais consegue dissolver soluto. Neste ponto, a solução se torna saturada. Então, a saturada é aquela curva do gráfico que eu mostrei. Vamos supor que na temperatura de 30 graus ela consegue dissolver 300 gramas de sal. Se você colocar 320, essas 20 gramas excedentes vão continuar sem ser dissolvido no fundo da vasilha. E só será dissolvido se aumentar a temperatura. Questão 3. Diferencie solução concentrada de diluída. Então, concentrada é aquela que tem muito soluto no solvente. Então, por exemplo, no nosso dia a dia, quando você vai em um supermercado e compra um pacote de suco, ele vem concentrado. Tanto é que a maioria das vezes recomenda que é para você dissolver em 2 litros de água. Então, o que acontece? Se você colocar o dobro de água, 4 litros, a solução vai ficar diluída, ela vai ficar sem gosto. Agora, se você coloca somente em 1 litro de água, aí ela vai ficar forte, vai ficar concentrada, tá bom? Então, essa é a diferença. Agora, nosso tópico é concentração comum. É o quociente da massa do soluto sobre o volume da solução. Então, eu já mencionei anteriormente, toda letra que se referir a soluto tem índice 1, número pequeno escrito embaixo. Toda letra que se referir a solvente, que geralmente é a água, tem índice 2. E toda letra que se referir à solução não tem índice. Então aqui quer dizer que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, se você na prova, por exemplo, não coloca esse índice 1, vai ficar errado, porque aí você está dizendo que a concentração comum é a massa da solução sobre o volume, e que isso não é verdade, tá bom? Então, de agora em diante, toda vez que eu colocar uma fórmula, entre parênteses, que eu for mencionar o que significa cada coisa, entre parênteses vai ficar a unidade oficial, padrão, da IUPAC, Instituto de Química Pura e Aplicada. Então, a concentração comum é grama por litro, a massa do soluto em grama e o volume em litro. Agora, por que será que a concentração é grama por litro? Olha, se a massa é grama e o volume é litro, então aqui fica grama dividido por litro, que é a mesma coisa de você escrever assim. Por que a gente vê muito assim e pouco assim? Porque desta forma é difícil de digitar. Não sei se vocês já tentaram digitar assim. Bom,
Olha, meninos, para transformar ml ou centímetro cúbico em litro, basta dividir por 1000. Obviamente, essas unidades são específicas unidades de volume. Para transformar grama por ml ou grama por centímetro cúbico em grama por litro, basta multiplicar por 1000. Então é o contrário. Tá? Obviamente, todas essas unidades são unidades, nesse caso nosso, de concentração comum. Tá? E massa, né, em grama. Olha, só revisando uma parte com vocês. Olha, isso é importante, transformações de unidades. Você tem lá, ó, então olha, aqui você pode até colocar também as unidades de comprimento: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então vou até colocar. Porque a maneira de transformar as três escalas é a mesma. Vamos supor que você tenha 6 hectogramas. Para você transformar em decagrama, basta você preencher com zeros até chegar em decagrama. Vamos supor que você queira transformar em grama. Pronto. Em decigrama, beleza. Centigrama, ok. Miligrama, está pronto. Né? Então, a unidade padrão, né, são essas. Vamos supor que no exercício ele te deu 30 miligramas. Então, o último algarismo do número fica debaixo da unidade que foi dada, que é miligrama. Se você tem que transformar em grama, né, então, olha, decigrama, grama. Chegou lá, você coloca a vírgula. Então, 0,03 grama. Se você tem, por exemplo, 15 quilograma, então o último algarismo fica debaixo da unidade que foi dada. Quer transformar em hectograma? Está pronto. Em decagrama? Está pronto. Em grama? Está pronto. Agora, qual é outro processo de exercício? Quando você tem um número decimal, vamos supor que você tenha isso aqui em decalitro. Quer transformar em centilitro. Então, nesse caso, meninos, é esse último algarismo à esquerda da vírgula que fica debaixo da unidade que foi dada. Aí, como você quer transformar em centilitro, preenche com zeros até chegar em centilitro. Chegou lá, está pronto. Então, quando é que você terá que recorrer a essas transformações? Quando o exercício estiver trabalhando com unidades diferentes, né? Por exemplo, se você vai às compras em um supermercado e quer saber a massa dos produtos que você comprou, você não pode cometer o erro de somar tudo lá: 500 gramas de café, 8 hectogramas de carne, 25 decigramas de margarina, né? Ou, por exemplo, por quê? Porque as unidades são diferentes. Se você somar, claro que vai ficar um resultado diferente. Então, para você resolver um exercício, é necessário que as unidades estejam padronizadas em uma só.
né? O mesmo ocorre em nossos exercícios aqui. Se o volume está em ml, né, aí você vai transformar em litro. Se a massa está em miligrama, você vai transformar em grama, para depois resolver o exercício. Então, vejamos isso aí. Olha, calcule a concentração comum. Então esta é a nossa interrogação. De 600 decigramas de sal. Então é muito comum em exercícios você deparar com uma situação dessa. O exercício não diz do que se refere esse número, 600 decigramas. Se é concentração, se é massa ou se é volume. Você tem que saber pela unidade, porque toda unidade terminada em grama são unidades de massa. Todas terminadas em litros são unidades de volume. Então, o que acontece? Se é 600 decigramas, é a massa do soluto de sal num volume de 300 ml. Olha, então a maior parte dos alunos que erram um exercício desse, erra pelo um fato só. Do jeito que estão os números aqui, pega e substitui na fórmula. Então, para você não errar, sempre faça essa pergunta para você mesmo, antes de utilizar a fórmula. Tudo está na unidade certa? Se a resposta é sim, então é só substituir os valores. Se a resposta é não, significa que você tem que transformar primeiro esses valores para depois substituir na fórmula. Então, a massa do soluto não está na unidade certa, que a unidade certa é grama. Então, se são 600 decigramas, então vamos transformar aqui. Olha, o último algarismo fica debaixo da unidade que foi dada. Como já tem número debaixo de grama, chega lá, você coloca a vírgula. Obviamente, o zero à direita da vírgula não tem valor, né? Então, só relembrando que para você repetir a linha, é necessário que você coloque a seta, que significa implica, e repetir a letra que está sendo envolvida. Você não pode ir repetindo linhas só com igualdade, não, porque senão ninguém vai conseguir entender, né? Vamos supor que você depare com uma equação dessa aqui, ó. Beleza. Aí você pega e faz isso aqui, ó. Alguém consegue entender isso, gente? É impossível. Mesmo o doutor em matemática, olha isso aqui, não consegue entender absolutamente nada. Por quê? Porque cometeu esse erro de não utilizar o sinal implica. Agora sim, qualquer leigo consegue entender bem o que foi feito, né? Olha, vocês entenderam o que eu quis dizer da importância desse sinal implica
na repetição de linhas. Agora, o mesmo ocorre com o volume, que a unidade certa não é ml, sim litro. Então você tem duas alternativas. Ou aplica a regrinha que eu passei anteriormente, que basta dividir por 1000. Obviamente, se você divide por 1000, você desloca a vírgula 3 casas para a esquerda. Olha, a vírgula de um número inteiro fica aqui, à direita do último algarismo. Aí é como se você pegasse ela com esses dois dedos e saltar 3 números para a esquerda. Ó, 1, 2, 3. Aí ela vem para cá. Qual é o outro caminho? Jogando aqui na escala. Ó. Você tem aqui 300 ml, vai transformar em litro. Chega em litro, põe a vírgula, fica 0,300 ou 0,30 ou 0,3. É tudo igual, né? Então agora, joga na fórmula. Observa que isso é padrão. Se a minha fórmula tem 3 letras, conhecendo 2 delas, me possibilita encontrar aquela que eu não conheço. Eu posso calcular a concentração comum, que é o nosso caso. Posso encontrar a massa do soluto, para isso eu tenho que ter a concentração comum e o volume. E posso calcular o volume, para isso eu tenho que ter a concentração comum e a massa do soluto. Então, a concentração é o que eu quero, massa do soluto 60, volume 0,3. Então, usar a calculadora para ganharmos tempo. Meninos, sei que muitos vão fazer prova de vestibular por esses dias. Não faça a prova de vestibular sem antes olhar as 4 operações no meu canal do YouTube, professor Donizete Antônio, porque se você vai sabendo essas 4 operações de números inteiros, fracionários e decimais, principalmente no caso do Enem, por esse fato, você já elimina dezenas de concorrentes. Porque a maioria dos que estão terminando o terceiro ano ou terminaram, não dominam as 4 operações. Tá? Então é uma forma fácil de você relembrar. Exercício 2. Veja, calcule o volume necessário. Então, isso é a nossa interrogação para preparar uma solução de concentração 80 gramas por litro. Só chama a atenção de vocês aqui para esse detalhe. O que significa isso na prática? Uma concentração de 80 gramas por litro. Em 1 litro de solução tem 80 gramas de soluto. Naquela experiência que eu fiz, 80 gramas de sal, tá bom? Então, o raciocínio é o seguinte: se a concentração é 80 gramas por litro, em 2 litros terá qual massa de soluto? Obviamente, o dobro, 160 gramas. Em meio litro terá qual a massa? Obviamente a metade, 40 gramas, tá bom? Então, raciocínio simples e lógico. Bom, tradicional pergunta: tudo está na unidade certa?
Massa do soluto não está, a concentração está. Obviamente, aquilo que está na unidade certa, está pronto, a gente não mexe. O que não está, temos que transformar. Olha, 4 decagrama. Para transformar em grama, fica 40 gramas. Joga na fórmula. Então, o tradicional copiar colar. No lugar da concentração, coloco o valor dela, que é 80. No lugar da massa do soluto, coloca o valor dela, que é 40. No lugar do volume, coloca V, que é o que nós queremos. Multiplicando cruzado, 80 vezes V, 80V é igual a 40. Isolando o V, 40 sobre 80. 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. 1 dividido por 2, que é meio. Que é a mesma coisa de 0,5 litro. Ou seja, meio litro. Bom, matéria bem simples, espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, pode estar postando aí no grupo. Então, para terminar, a tradicional mensagem: não passe em branco. Melhore o mundo com seu trabalho. Crie algo de novo. Solte suas ideias. Desenvolva seus talentos. Participe ativamente da vida. Deixe marcas de bondade. Livre-se urgentemente da apatia. Tire de sua mente o pessimismo e a indiferença. Não se deixe vencer pelas dificuldades. Elas sempre existirão. Levante a cabeça. Coragem. Vá em frente. Sempre sobram algumas pedras para a construção. Não entregue os pontos facilmente. Nada pior que o desânimo e a falta de coragem. A vitória pertence aos que lutam com tenacidade. Quanto maior as dificuldades, maior o seu valor. O segredo do êxito consiste em acreditar nas próprias forças, ter certeza que obterá sucesso pleno. Se faltar convicção, de nada adiantam os diplomas e esquemas. Acredite mais em você mesmo, em sua capacidade e naquilo que vai fazer, antes a amargura de uma derrota que a vergonha de nunca ter lutado. Então, tudo que for fazer, confie primeiro em Deus, depois em você mesmo e acredite, você é capaz. Porque se você não colocar essa certeza em sua mente, outras pessoas não irão acreditar em você, tá bom? Então, através desse pensamento, você é capaz de superar qualquer obstáculo, por mais difícil que seja, E cada obstáculo que nós vencemos é uma vitória que conquistamos e é um crescimento cultural que temos ou que teremos, Eu, por exemplo, no início da minha carreira de professor, eu tinha uma grande dificuldade para me expressar em público, dominar a linguagem. Não domino até hoje, mas já melhorei muito, que eu falava tudo errado. Aí eu fui me policiando, fui lendo bastante, pesquisando muito para ir melhorando aos poucos. Meninos, então por hoje é só. Tudo de bom, sucesso na vida em todos os aspectos, principalmente na vida profissional, Pense bem antes de escolher um curso. Lembre-se, é um curso que você vai escolher, que você vai exercer essa profissão para o resto da sua vida. Então, curso superior, se puder agradar pai, mãe e principalmente a você, ótimo.
Mas se não puder, pense em agradar primeiro a você mesmo ou a você mesma, e não ao namorado, a namorada, o pai, a mãe, o tio ou outro parente ou amigo qualquer, tá bom? Tudo de bom, tchau!